Amada igreja, graça e paz, uma boa noite a todos vocês. É grande privilégio para nós, então, olharmos para a Epístola aos Romanos, a partir de agora, o capítulo 12, e nós estamos há tantos anos já estudando essa epístola, e nós vamos ter o privilégio de terminá-la, então, quando Deus nos permitir. Então, a gente veio estudando ano após ano, Romanos capítulo 1, 2, 3, nós paramos, 4, depois nós fomos para o 5, 6, 7, nós ficamos um ano no capítulo 8, e agora, logo na sequência, estudando o bloco de 9 a 11, e aí chegamos em Romanos capítulo 12. Queridos, e de Romanos 1 a 11, Deus é tremendo. Nós chegamos muito perto do Evangelho. De 12 até o capítulo 16, somos nós que trememos. Porque a vida é conhecer o Evangelho, mas também a vida é viver o Evangelho. E o que nós vamos fazer agora é viver esse Evangelho. Nós vamos colocá-lo em prática. E eu espero que Deus abençoe você. Eu estou feliz da vida em ter cada um de vocês aqui hoje, dando início a essa jornada que é longa, o caminho que é estreito, mas nós vamos caminhar juntos com a graça de Deus. Então, Romanos capítulo 12, ele diz, portanto, e esse portanto já coroa ali tudo que ele havia estudado até aqui. Ele diz, depois de estudar até o capítulo 11, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos e amados, vejam essa epístola aos Romanos. Por que Paulo a escreveu? E eu preciso retomar isso com vocês. Por que Paulo escreveu? Bem, ele nos diz lá no início da epístola, no capítulo 1, ele escreveu porque não pôde visitar os cristãos em Roma. Era o desejo de Paulo visitar esses irmãos, ele não os conhecia. Ele queria vê-los, teve essa intenção, e ao final do capítulo, nos versículos 12 e 13, ele diz que foi impedido de visitá-los. Mais para frente, no capítulo 15, ele vai dizer de novo, com mais certeza, que espera fazer uma visita até Roma quando ele estivesse de caminho para a Espanha. Mas como ele ainda não podia estar lá em carne e osso e falar aos cristãos dia após dia, envia-lhes esta espécie de sinopse. Então ele condensa a doutrina cristã e a prática cristã nesta epístola. E a partir, então, do capítulo 1, pouquinho depois ele falar da ideia dele de visitá-los. Então, a partir dos versos 16 e 17, onde ele declara o Evangelho, dizendo que não se envergonhava deste Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E o justo viverá pela fé, e ele vem tratando da fé durante toda essa epístola. Ele começou a expor a sua grande doutrina, e dali até o fim do capítulo 11, a carta foi quase exclusivamente doutrinária. E nós estudamos doutrina. Digo que quase exclusivamente porque, evidentemente, houve ali aplicações que nós íamos fazendo enquanto Paulo prosseguia na sua epístola, mas o seu principal ensino foi doutrinário. E a maioria das pessoas diria que, do ponto de vista da doutrina cristã, Romanos é a maior obra-prima jamais escrita. É uma obra colossal, incomparável, e uma incomparável declaração da fé cristã. Então, a gente tem o que nós chamamos de magnum opus,
do apóstolo Paulo, onde Deus então condensa o evangelho de uma forma esplendorosa. Contudo, agora o apóstolo chega aqui na parte prática. Isso é importante demais, porque nós estamos diante desta epístola, onde nós temos doutrina, mas onde nós também temos prática. E tendo exposto a sua doutrina, ele passa então a aplicação e continua fazê-lo desde o começo deste capítulo 12, até concluir finalmente a epístola ao fim do capítulo 16. Portanto, o que vocês devem esperar? O que a gente vai ver a partir de agora? Eu vou dizer para vocês, doutrina e argumento. Então ele começa a amarrar o capítulo 1 com o capítulo 12. E ele vem amarrando tudo o que ele havia dito agora, transformando doutrina em prática. E ele pega essa doutrina e a transforma em apelo. Por isso, em Romanos capítulo 12, nas nossas versões mais antigas, ele inicia dizendo: rogo-vos, pois pelas misericórdias de Deus. E essa é a versão que a maioria de nós conheceu. Ele começa com um apelo: eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, que vivam esse evangelho que vocês afirmam crer. Quero agora fazer uma pergunta importante, e faço particularmente àqueles que têm acompanhado esta longa série. Muitos falaram para mim: pastor, está demorando demais, vocês não viram agora. Agora, então, eu não arredo o pé até nós vivermos esse evangelho. E eu quero perguntar a você, como que você se sente ao abordarmos esta nova divisão de Romanos, olhando para a parte prática dela? Eu também, nessa vivência de ser pastor, eu sempre também tenho pensado nisso. Como que nós podemos viver aquilo que nós afirmamos crer? E esse é o grande desafio dos pastores e pregadores, é fazer com que o texto bíblico que nós estudamos semanalmente, ele faça parte da nossa segunda-feira, das nossas relações no trabalho, das nossas relações com os nossos filhos. Qual é a reação de vocês quando terminamos a grande sessão doutrinária e passamos a estes capítulos práticos? Queridos irmãos, não seria mais confortável ficar na doutrina? Afinal, nós vivemos nesta era, na era da informação, na era do conhecimento. Não seria mais confortável para nós ficarmos na doutrina? E poderíamos estudar Efésios capítulo 1 a 3, ou os primeiros capítulos de Colossenses. Eu tenho me deparado com isso aqui. E o que eu tenho percebido, que muitas vezes a teologia, muitas vezes até boa, não só a ruim, pode criar uma falsa sensação de espiritualidade. E esse é o alerta que eu faço aqui, é o alerta que eu tenho visto na vida de muitas pessoas, que muitas vezes até coisas boas, como uma teologia saudável, pode criar uma falsa sensação de espiritualidade, e vivemos de certa forma isso. Eu posso afirmar isso. Por isso, alguns podem achar um tanto enfadonho e de mau gosto terem que baixar ao nível das trivialidades da fé cristã. É mais bonito falar de teologia do que vivê-la. E esse é o caso de muitos. Muitos. E não adianta me olhar com cara feia. Não adianta. Eu tenho visto isso a todo tempo, de uns anos para cá especialmente, e as pessoas não suportam mais a vivência da fé cristã. Elas querem uma falsa espiritualidade. Elas querem estar confortáveis nas informações e em todo o conteúdo que elas absorvem, seja da internet, seja da onde lá, elas pegam isso. Eu não sei, mas isso cansa. Não adianta. Aqui, quem está falando não é um professor de teologia, mas um pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Meus irmãos, eu não digo isso para envergonhar vocês, mas para que você tenha uma chance de mudar enquanto há tempo, talvez a última, porque eu tenho visto pessoas que passam a vida assim. E eu acredito que isso é um grande desperdício. Por isso, essa questão, a questão da teologia prática, que eu vou chamar, ela é divisora de águas aqui. Graças a Deus ter vocês aqui. Graças a Deus porque eu estou aqui. O discurso pode ser até convincente, mas a prática é que chancela. É a maneira como nós vivemos que chancela. E nós vivemos uma grande crise. E eu vou chamar essa crise, eu batizei ela, chamado a crise de Creta. E foi o nome que eu dei, a grande crise que nós vivemos, a crise de Creta. Alguém já ouviu falar desta crise? Não, porque eu acabei de dizer, né? Mas a crise de Creta é o que muitas vezes se aproxima da descrição do apóstolo Paulo, falando dos cretenses, no livro de Tito. Então, você pode acompanhar comigo o livro de Tito, e eu sou muito mais Tito do que Timóteo, não tenha dúvida disso. E no capítulo 2, a partir do verso 10, ele vem descrevendo capítulo 1, aliás. Desculpem, queridos. Tito, capítulo 1, ele começa a descrever essa crise, dizendo o seguinte: porque existem muitos, não são poucos, existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Grifa essa palavra. Falam coisas sem sentido. Grifa. E enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Note agora. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Essa é a crise de Creta. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Espero, sinceramente, que não seja a realidade de nossa vida. Mas cada vez é mais comum topar com um desse tipo. No final das contas, é o que você é, não o que você diz. Note, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. É maravilhoso, então, meus queridos e amados irmãos, saber que o homem que escreveu os primeiros 11 capítulos de Romanos é o mesmo que escreveu a parte restante da epístola. E assim como ele passa adiante, nós também devemos passar. A epístola de Romanos é uma só. Ele passa adiante, nós devemos passar. Muitos de vocês ainda estão aqui. Muitos.
E por várias razões. Porque estamos aprendendo ainda, muitas vezes. Estamos no início da fé, e é normal que a gente vá conhecendo. Mas vai chegar um momento que essa fé precisa ser posta em prática. Que o mesmo capítulo 1 de Romanos tem que ser visto em Romanos capítulo 12, em nossas vidas. Nós precisamos ligar nossa mente e o nosso coração numa disposição de viver para a glória de Deus, e essa é a nossa grande verdade. Ligar a mente e o coração para vivermos para a glória de Deus. Porque devemos ir adiante, eu vou convencê-lo. Hoje é a introdução, tá bom? Ao capítulo 12. Semana que vem nós teremos outra introdução. A introdução número 2. Quem sabe? Uma terceira. Não sei. Mas por que devemos ir adiante? Hoje eu só quero olhar para que você não desista até o final da jornada. Até o final, a gente vai caminhar. E a primeira razão pela qual nós devemos sair do capítulo 11 e adentrar no 12 é por causa das próprias Escrituras. E esta deve ser suficiente para nós. É por causa da Bíblia, porque a Bíblia avança, porque a Bíblia vai do capítulo 11 para o capítulo 12. E se a Bíblia vai, eu também vou. Nós seguimos esse fluxo. A Escritura é suficiente, e se cremos que as Escrituras são de fato a palavra do Deus vivo, devemos lê-las todas. A Escritura, meus amados irmãos, tem autoridade, e na teologia reformada, as Escrituras são vistas como a palavra inspirada de Deus. Elas são a autoridade final para os crentes em todas as questões de fé e prática. Isso significa que as Escrituras têm a supremacia sobre qualquer outra fonte de autoridade, incluindo tradições da igreja ou opiniões humanas. Nós abaixamos a nossa cabeça para as Escrituras. Você pode ser quão duro você é. Quem é duro aqui? Vários. Eu também. A gente é duro, né? Mas tem uma coisa que amolece o coração. É a Escritura, a verdade da palavra de Deus. Todas as vezes. Por mais endurecido que nós podemos nos encontrar, o cristão verdadeiro, ele se submete à autoridade das Escrituras. Também essa Escritura, ela é para ser praticada em nossas vidas, creia-me. As Escrituras são consideradas relevantes para todas as áreas da vida, e isso inclui hoje. As Escrituras não é um texto do Oriente Médio Antigo, não, as Escrituras é um texto de Pinhais, de Curitiba, do século 21. Elas não são apenas um conjunto de ensinamentos, mas oferecem orientações práticas para como viver uma vida que agrada a Deus em todas as esferas da existência humana, incluindo questões morais, relacionamentos, trabalho, família e o que mais você quiser pôr aí. As Escrituras trazem para nós um equilíbrio teórico e prático. E embora Romanos forneça um arcabouço teórico sólido para a compreensão da fé cristã, ela também oferece orientação prática para a vida diária. Isso significa que a teologia não é apenas uma disciplina acadêmica, mas algo que deve ser vivido e aplicado no dia a dia. Isso traz, se estamos falando de dia a dia, uma reforma contínua. E na tradição reformada, a aplicação das Escrituras na vida cotidiana está sempre sujeita a um compromisso e um processo contínuo de reforma e renovação. Isso envolve, então, uma busca constante pela vontade de Deus, revelada nas Escrituras, e a disposição de ajustar nossas vidas de acordo com ela. É uma volta para a Escritura diária. E eu me deparo com isso na medida que a vida avança, na medida que o mundo muda, o meu entorno muda, eu tenho sempre esse porto seguro onde voltar. Portanto, não temos nenhum direito de conhecer a doutrina e rejeitarmos a prática dela. Os teólogos conhecidos como liberais têm essa prática, a prática de não ter prática. Os teólogos liberais, eles conhecem muito, mas não põem nada em prática. Nunca vivem aquilo. E isso varreu toda a Europa. Isso varre as igrejas até hoje. Então,
Muitos de vocês, aqui aplicando, já conheceram o Evangelho, nas exposições do próprio Evangelho de João, e isso é bom. Se aprofundaram nas promessas de Deus, em Romanos 9-11, e fizeram os fundamentos da fé com 2 dos melhores Joões que conheço. Quem são os 2 melhores Joões que vocês conhecem? John MacArthur, John Arthur. Né? Então tá aí. Né? E pasmem, um deles está aqui hoje, né? Em carne e osso. Né? Então, nós temos isso. Nós estudamos o fundamento. Nós olhamos, deixamos esses 2 Joões aí aperfeiçoarem aí a nossa fé. E João está com moral, né? Está ali, né? Ficou bom, hein? Então, é bom. Assim, apresento a minha segunda razão para passarmos adiante. O fato de que, afinal de contas, o cristianismo não é apenas ensino, é vida. Há uma bela descrição do povo cristão. Quando a gente olha para o livro de Atos, esse povo era conhecido como o povo do caminho. E essa é uma descrição muito boa, amados irmãos. O cristianismo não é somente um modo de pensar, mas, sobretudo, ele é um modo de viver, uma forma de agir. Essa é a característica essencial da fé cristã. Afinal, jamais houve o propósito que ela fosse só doutrina. É a doutrina. A doutrina vem em primeiro lugar, é verdade. E a verdade vem à mente e requer resposta e assentimento intelectual. Entretanto, o cristianismo não para aí. As nossas distinções artificiais não somente fazem violência às Escrituras, mas também nos fazem dano. E não podemos esquecer que o cristianismo é primariamente um modo de viver, e o objetivo da doutrina é habilitar-nos a ter esta vida. O apóstolo Paulo diz isso claramente quando escreve a Tito. Diz-nos ele que o Senhor veio do céu e deu a si mesmo por nós na cruz do Calvário. E ele diz em Tito capítulo 2, não sei se você está ali, eu ainda estou, Tito 2,14, ele diz o seguinte, ele diz, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Foi por isso que ele veio. Ele veio por isso. Aqui ele não acrescenta nada. Foi isso que nosso Senhor fez vindo a este mundo, vivendo, ensinando, morrendo na cruz e sendo sepultado e ressuscitado. Não foi só tão somente para nos dar interesse, entusiasmo, motivação, satisfação intelectual, nem meramente para nos proporcionar experiências com Deus. Essas são incluídas, elas podem até acontecer, e tem um monte por aí. Tem um monte de curso por aí. Porém, o grande supremo fim e objetivo é salvar, santificar e preparar um povo para viver para Deus. Quando ele diz aqui, e ele é claro, eu estou falando da Escritura, ele deu a si mesmo por nós, a fim de quê? A fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado ao quê? A prática das boas obras. Então, ele vem colocando aqui, e isto, quando ele coloca aqui a frase, um povo exclusivamente seu, significa propriedade pessoal de Deus. É tremendo isso. E aí, a gente chega aqui e temos que dar ênfase tanto ao aspecto prático como ao doutrinário. Não adianta também só prático, a gente vai ter que ligar aquilo que nós vimos. Como disse o nosso Senhor, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se vocês conhecem a Deus, vocês serão felizes se vocês colocarem isso em prática. E aqui, então, passo à terceira razão. Aqui estamos nós. Nós somos cristãos, porém ainda estamos nesse mundo. Estamos nele, mas não somos dele.
E o grande problema do viver cristão, e eu coloco aqui a prática, é o de entrar em acordo com o mundo no qual vivemos. Então, no capítulo 1, ele faz este apelo para que não nos conformemos com este século. Ele diz: rogo, pois, pelas misericórdias de Deus, não se conforma com esse mundo que você vive. Cremos que quando os homens e as mulheres se tornam cristãos, tornam-se novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entretanto, eles ainda estão aqui, ainda nós estamos aqui, ainda nós estamos nesse mundo, e o que nós devemos então fazer? E aqui estamos nós, com a nossa nova fé, alguns mais velhos na fé, com as nossas crenças, o nosso novo entendimento. E o que nós devemos fazer? Aplicar isso à totalidade da vida cristã. Eles se defrontam com dificuldades, em questões, e devido a estarmos sendo governados por uma perspectiva inteiramente nova, temos agora dificuldades que nunca tivemos antes. Uma dificuldade que os incrédulos não têm. Então é o contrário, porque quando nós nos tornamos cristãos, nós enfrentamos dificuldades. Nós não podemos nos amoldar, e há uma pressão enorme para que sejamos conformados a este século. E esta também é uma questão muito importante, porque isso vai revelar exatamente o cristianismo que afirmamos crer. Se de fato você se tornar cristão, e o fato de você ser cristão não levanta problemas em sua vida, dos quais o não cristão nada sabe, então, aguente que eu lhe diga que você não é cristão. Porque os cristãos não são homens e mulheres que meramente frequentam o local de culto aos domingos, passam por alguma forma de culto e depois voltam para o mundo e vivem como viviam antes ou como as outras pessoas vivem. Não existe esse cristianismo de vir na igreja domingo e viver como o mundo vive durante a semana. Não, a gente sai lá para o mundo amanhã, a gente vai enfrentar muitas dificuldades. Esse é o cristianismo. Não espere. Ser cristão é isso. Há alguma coisa errada com as pessoas que se acham nessa situação, que elas podem só conhecer a doutrina, mas elas não precisam vivê-la amanhã. Vamos ficar só na doutrina aos domingos. O pastor fala bonito, e não é o meu caso aqui. Mas tem pastor que fala bonito, né? Eu já vi muitas pessoas: por que você vai àquela igreja? Ah, porque o pastor fala bonito. Não é o caso, nem vai ser. A não ser que eu fale aqui o Clóvis, né? Leia os meus sermões aqui, topa, Clóvis, aí vai ficar mais bonito. Então, como que a gente vai se relacionar com o mundo? Um simples olhar no Novo Testamento nos mostra límpida e claramente que os cristãos primitivos ou do primeiro século sofreram muitas dificuldades. A verdade é essa, Novo Testamento inteiro. Não tem um alívio. Há dificuldades por todos os lados e, portanto, precisamos de direção, precisamos de ajuda e de instrução. Não seja como os cretenses, submissos. Como não regenerado, eu vivia para agradar a mim mesmo, vivia para minha própria glória, mas como cristão, não vivo para mim mesmo, mas para a glória de Deus. E aí muda. Ser cristão não é viver para si mesmo. Ser cristão é viver para a glória de Deus, é viver para agradar a Deus. Paulo nos fala isso no capítulo 14, porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Por definição, o cristão preocupa-se com a glória de Deus. E por isso eu devo saber como aplicar esta grande salvação a cada particular em questão dos detalhes da vida e dos problemas que surgem. Péssimo será você ser um grande teólogo se negar toda a doutrina cristã com a sua vida. Se você é rude com sua esposa,
ou com seus filhos, ou com seus vizinhos na vizinhança, ou com a maneira que você lida com as suas finanças, ou com a maneira que você lida com as decisões no seu trabalho, com a maneira como você se relaciona com os seus colegas na universidade, na escola, ou seja lá onde for. Não. Se você não vive aquilo que você crê, você está negando o Evangelho, e todo o seu conhecimento não tem nenhum valor. Nenhum valor. Nenhum valor. Mas há outro perigo, né? E a gente vai olhar aqui. Há dois perigos em separar, então, a doutrina aqui, a crença do comportamento. E essa é a quarta razão. E a última, tá, queridos? Vocês estão indo muito bem. Quarta razão. Para continuar estudando, seguindo adiante na Epístola aos Romanos, é a íntima conexão que existe entre a doutrina e a prática, a crença e o comportamento. E você não pode separar conduta da doutrina. Não separe. Não separe. Se vocês errarem na doutrina, seu erro afetará a sua vida. Todo mundo já percebeu isso. Contudo, não se esqueçam que isso também funciona inversamente. A gente sempre fala, doutrina leva à prática. É ou não é? Uma doutrina ruim vai levar a uma prática ruim. A gente viveu isso várias vezes, entendendo isso. Mas eu quero aqui fazer vocês, isso já bem consolidado, mas eu quero que vocês também pensarem inversamente. Aquele que se extravia na vida, logo vai ceder na doutrina. Inversamente também ele vale. Se nós não cuidarmos com a maneira com que nós vivemos, nós vamos ceder na doutrina mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque a gente faz isso para se proteger. Enquanto se apegar à doutrina verdadeira, ela vai machucar você. Se você está vivendo numa mentira, se você não se submete à Escritura, ela vai ferir você, ela vai ferir a sua consciência, e ela vai fazer isso, e você se sentirá miseravelmente mal, como extraviado, e a pessoa fala, estou muito desanimado, pastor, mas na verdade não é desânimo, é porque a sua consciência tem sido ferida, por uma vida que não condiz com a doutrina, e nós estamos ali, é como um espinho, fica incomodando. Não. E aí, isso gera o campo para o diabo persuadir a questionar ou aliviar a doutrina. Não, você precisa pegar mais leve. Isso não é bem assim. Isso foi o que Deus disse, mas não é bem assim. Desde o Éden é a mesma história. Mesma historinha. Deus disse isso? Não é bem assim não, veja pelo lado bom, né? Tá aí, e a gente vai com essas milhares de desculpas que a gente vê por aí. Não, cuidado, aquele que se extravia na vida também vai ceder na doutrina, a gente não pode separar os dois, não se separa doutrina e conduta, e esse é o primeiro perigo, não sei se você tem visto isso, mas há um outro perigo, igualmente importante, pois quando o diabo não consegue fazer um homem ignorar a vida cristã, vem então ao mesmo homem e tenta fazer com que ele exagere no aspecto prático. É muito comum também, ele diz, para mim só vale a prática. O cristianismo é só prática, tornando-o por demais escrupuloso e, no final das contas, legalista. O diabo é tão astuto que muda tudo, de um extremo ao outro. Ou fará você cavalgar heroicamente sobre toda a questão de conduta, ou fará que você se torne tão meticuloso e zeloso, tão cheio de detalhes e minúcias, que você perde, então, a sua liberdade de homem cristão, de mulher cristã, e se torna legalista, mais uma vez, debaixo da lei. Então, ele pode te levar de um extremo ao outro, ou você se tornar aquele acadêmico insuportável, arrogante, cheio de YouTubes e Instagrams, né? Sem ler um livro, inclusive, né? De um lado, ou do outro ele te torna um fariseu, né? Alguém que está no mesmo barco.
que eles se importam com a prática e tal. Como sair desses dois extremos? Conduta e prática, caminhando junto, todo o tempo. Uma paradinha para dar uma descansada. E aí você vai, conduta e prática. Vai costurando a sua vida. Pronto. Você vai ver como que funciona. Você vai ver como você fica firme. Você vai ver como não rasga. Não, conduta e prática. Não se separa doutrina de conduta. Meus amados, concluo dizendo o seguinte. Nesse comecinho, na qual nós passaremos adiante. Decida se você vai passar adiante ou não. Você que vai ter que fazer essa escolha. Mas o apóstolo Paulo, como apóstolo e como mestre, quer ajudar os romanos. E ele nos ajuda também. Seu coração se inquieta por eles, assim como o meu também. Meu coração também se inquieta. Eu estou diante de um grande desafio aqui hoje, que serão os próximos meses com vocês. O que vai ser de nós? Eu fico pensando. O que vai ser de nós a partir de hoje? Na medida que a gente vai pôr em prática a doutrina cristã em nossas vidas. Mas eu quero te encorajar a fazê-lo isso com todo o seu coração, com toda a sua alma. Pague para ver. Dobre a aposta. Vai lá. Chegou a hora de falar, poxa, esse cristianismo é real ou verdadeiro? Ou não? Ele é real ou não? Eu vou pagar para ver. Poucos fizeram isso, mas aqueles que o fizeram jamais se arrependeram. Jamais. Eu nunca vi alguém se arrepender disso, mas a gente precisa experimentar. O coração se inquieta e eu também me inquieto. Por isso, orarei por vocês. E vocês vão orar por mim. Hoje eu pedi oração de vários de vocês. Ore por mim. Porque o desafio é tremendo. A gente tem um desafio enorme agora. E talvez o futuro da nossa igreja vai depender disso. Vai depender. Os nossos filhos dependerão disso. De como nós vivemos aquilo que afirmamos crer. E é como se ele dissesse: eu gostaria de poder estar com vocês. O apóstolo Paulo não podia ir a Roma. Ele escreve para eles. Ele queria estar lá. Assim como eu também gostaria de estar do lado de vocês. Nos desafios, nas situações que acontecem na vida. Mas a gente tem a palavra de Deus conosco. A gente vai levá-la daqui hoje. E ela vai caminhar na medida que a gente vai colocando em prática. O apóstolo Paulo diz, quando eu for à Espanha, espero chegar aí, mas por enquanto eu lhes envio esta carta, espero que ela os ajude. Esta carta é a mesma hoje. Ela não mudou, seu conteúdo também não mudou. A sociedade não melhorou, também não piorou. Vocês acreditam nisso? As pessoas falam assim, mas o mundo está cada vez pior. Essa época era terrível. Eu não vou falar as atrocidades que existiam, as orgias do Império Romano, e coisas muito semelhantes do que a gente vê hoje. Não é muito diferente, não. O Império Romano, podre, ele apodreceu. Terrível. A gente ia lá brigar no Coliseu, um cortava a cabeça do outro, queimava gente viva. Era terrível. Talvez pior. Talvez pior. Mas, para nós, fica aqui, não mudou muito. E a gente vai viver a mesma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não estou interferindo na vida de vocês, eu também não quero fazê-lo. Não vou interferir na vida de vocês. Eu não estou edificando sobre obra alheia, também não. Estou apenas tentando levá-los a terem algum entendimento. Estou tentando aumentar a sua alegria. Esse é o meu maior desejo. De modo que em Roma, a igreja exista inteiramente para a glória de Deus. A verdade é que, ao que parece, o apóstolo Paulo nunca foi a Roma, a Espanha. E ele vai encontrar esses cristãos romanos
na presença de Deus, no céu. Ele queria ir até Roma. Ele queria ir até a Espanha. Ele havia sido impedido. Talvez ele nunca pôde estar com ele conforme o planejado. Mas haverá aquele dia onde essa epístola vai ser vista na vida daquela igreja, que espero que tenha aprendido a viver inteiramente para a glória de Deus, assim como é o nosso desafio hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nosso Deus, nosso Pai querido, é a Tua glória, Senhor, que está em jogo. E esta glória pode ser revelada por meio da igreja. Na medida que nós, como corpo de Cristo, vivemos a doutrina que o Senhor revelou a cada um de nós. Por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, na medida que aprendemos dia após dia e ano após ano. Agora pedimos e imploramos, ó Deus, assim como o Senhor nos roga, nós também rogamos, para que nos fortaleça e nos dê coragem de viver para a Tua honra e para a Tua glória. Eu peço por mim, Senhor, que seja eu o primeiro da fila neste desafio, e que o Senhor me capacite a viver mais e mais para a Tua glória, seguindo outros irmãos aqui, ó Deus, para que no final das contas seja Cristo Jesus muito glorificado. E eu te agradeço por todos os anos que tenho vivido na Tua presença. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que é poder conhecê-lo. Mas também obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder viver na Tua presença. E assim, ó Deus, nos alegramos em poder avançar. E aqui, Senhor, todos juntos damos este primeiro passo, ó Deus, rumo a Romanos, capítulo 12, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Salvador, em quem oramos, agradecidos. Amém.